Fala galera, nós estamos aqui para mais um estudo bíblico e hoje no capítulo 8 de Marcos. Caso você tenha perdido os outros capítulos, na descrição vai estar a playlist onde tem todos os capítulos até agora de Marcos, onde eu venho estudando o Evangelho de Marcos. E caso você não tenha visto, eu estudei o Evangelho de Mateus por completo. Então vá lá no canal também que você vai acompanhar e ver que eu estudei sobre Mateus e agora estamos em Marcos. E vamos prosseguir assim até acabar todos os evangelhos e continuar até acabar toda a Bíblia. Então se você não quer perder o estudo bíblico, já se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha e comenta o que você acha do vídeo, o que precisa melhorar, para que o canal venha propagar cada vez mais a palavra de Deus de forma eficiente, para que o reino de Deus avance e almas sejam alcançadas. Então se você quer fazer parte desse evangelho, já se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha e bora pro vídeo. No versículo 1 diz: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse: tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos lhe responderam: como poderá alguém saciá-los de pão nesse deserto? Então Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. Então mandou o povo assentar-se no chão. E pegando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Lembre que eles não contavam as mulheres. Era comum naquela época não contar as mulheres e as crianças, era comum somente contar os homens. Por isso que fala que eram cerca de 4.000 homens, mas tinha mulheres e crianças também que não foram contados. Então imagina quantas pessoas tinham. Com certeza tinham mais de 5, 6 mil pessoas aqui fácil. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo entrado no barco juntamente com os seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus. E pediram-lhe um sinal vindo do céu. E Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse... Você vê que o que ele vai falar aqui agora, o que Jesus vai falar aqui agora, não é só falar. Ele falou no fundo da sua alma, como homem e como Deus. Porque esta geração pede um sinal. Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Por que Jesus ele recusou um sinal aqui? Por que ele não fez um sinal? Porque essa geração, os fariseus e aquelas pessoas que estavam em volta ali, não estavam preocupados em conhecer Jesus, em conhecer Deus. Eles só queriam milagres, eles só queriam sinais, eles só queriam ver algo externo, mas eles não estavam preocupados em ter um relacionamento com Deus, em ter um relacionamento íntimo com Jesus. Eles não estavam nem aí para relacionamento, para comunhão, intimidade. Eles estavam preocupados com meros milagres, meras manifestações de poder externas. Mas eles não estavam preocupados com o poder interno que acontecia no coração, quando eles se relacionavam com Deus de forma íntima e poderosa. Eles não estavam preocupados com isso. Eles queriam só o externo, aquilo que era visível, aquilo que os olhos deles podiam se deleitar, e não com o que a alma deles podiam se deleitar. Por isso que Deus lhe negou, de forma intimamente também, com todos os poderes, ele arrancou do fundo da sua alma. Ele disse essa frase. 14. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão e no barco não tinham consigo senão um só. Fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Aqui estava falando com a doutrina, tá? Com as doutrinas dos fariseus, com as doutrinas que Herodes tentava passar, enfim. E eles começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não temos pão. Jesus percebeu isso e ele lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não perceberam nem compreendem? Têm o coração endurecido? Tendo olhos não veem? E tendo ouvidos não ouvem? Não se lembram de quando partiu 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. E de quando partiu 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam: 7. Ao que Jesus lhe disse: vocês ainda não compreendem? Jesus não estava falando que o problema era eles não terem pão, porque se o problema fosse a falta de pão material, comida sólida de verdade ali, Jesus teria dado, Jesus multiplicaria se fosse necessário para os discípulos terem, para não passarem fome ou morrerem de fome. Jesus faria um milagre, como ele fez, e ele falou: eu fiz um milagre quando precisou.
Vocês ainda não entendem? Ele não estava falando sobre pão físico, mas sim sobre as doutrinas, o pão espiritual, os ensinos, os dogmas, aquilo que alimenta a alma. Era isso que Jesus estava falando. Cuidado com o alimento espiritual de pessoas que não vão te fazer chegar mais para perto de Deus. Mas se preocupe com alimentos espirituais daqueles que você vê que é cheio de Deus, que é cheio do Espírito Santo. Porque aquelas pessoas vão te dar alimento de verdade, vão te dar o pão da vida. Então chegaram a Betsaida, eles trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido. Ele distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus os mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes: quem os outros dizem que sou? Aqui vai entrar uma coisa que os católicos gostam e ao mesmo tempo odeiam quando nós falamos. Os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: o Senhor é o Cristo, o Messias. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Em outras passagens dos outros evangelhos, quando Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E quando Pedro responde: tu és o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, Jesus disse: tu és Pedro, sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Os católicos acham que essas passagens estão falando sobre que Pedro foi o primeiro Papa, e a partir de Pedro vai tendo os papas, igual esse Papa aí, o João XIV, né? Mas isso é heresia. Se você quiser um vídeo mais aprofundado sobre Cristo, Pedro é o primeiro Papa ou não? Se vocês quiserem um vídeo sobre isso, comenta que eu trago para vocês. Porque Pedro não é o primeiro Papa, tá? Não tem nada a ver. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que, depois de 3 dias, ressuscitasse. Olha que Jesus está falando. Jesus está ensinando que era necessário que o Filho do Homem... Eles reconheciam que o Filho do Homem era Jesus. Pedro acabou de reconhecer há poucos minutos atrás ali. Pouco tempo atrás ali. Nos versículos passados, Pedro reconheceu isso. Então Jesus está falando: olha, o Filho do Homem, eu vou sofrer, vou ser torturado, vou ser rejeitado, vou ser morto, vou ser crucificado. Depois de 3 dias eu vou ressuscitar. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Perceba que Pedro entendeu o que Jesus estava falando, que ele ia morrer, e tentou repreender ele de forma humana, usado por Satanás. Até Pedro, andando do lado de Jesus, foi usado por Satanás. Imagine nós. Mas enfim, Pedro foi repreender Jesus. E Jesus falou: não, que isso? Você está querendo atrapalhar os planos perfeitos de Deus? Vai acontecer isso e acabou. Então os discípulos sabiam que Jesus estava falando que ele ia morrer. Por isso que eu olho e percebo: caraca, quando eu vejo os 2 discípulos a caminho de Emaús, como que eles ainda duvidaram, como que eles ainda descreram, desanimaram e foram embora, sabendo que Jesus tinha falado várias vezes que iria morrer e ao 3º dia ia ressuscitar. Cadê a fé deles? Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhe disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Pois quem, nessa geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Acho que está bem claro que Jesus está falando que se você quiser ser salvo pelo Evangelho, esteja disposto a sacrificar a sua vida. Porque aquele que ama mais a sua vida do que morrer por Cristo, não vai alcançar a salvação. Porque você tem que estar disposto a abrir mão de tudo por conta de Cristo. Renunciar tudo se for necessário para obter a Cristo. E se você tem vergonha das palavras de Cristo e de Cristo, você não é digno de Cristo.
Então na sua faculdade, no seu trabalho, na sua escola, na sua família, se você tem vergonha de falar de Cristo, falar que você é servo de Cristo, demonstrar Cristo nas suas práticas, na sua vida, nas suas atitudes, nas suas escolhas, e tem vergonha de falar do amor de Cristo, do Evangelho, e pregar os ensinamentos de Cristo para as pessoas, sinto lhe dizer que seu caminho não é a salvação, seu caminho é a perdição, porque você não faz parte do corpo de Cristo, você não é filho de Deus, porque quem é filho de Deus se orgulha do pai que tem. Todo filho se orgulha do seu pai, a não ser que seu pai seja alguém traficante, que te abandonou, que te abusou, ou fez outras atrocidades. Você se orgulha do pai que você tem, você fala bem do seu pai para as pessoas. Cristo, Deus, é um pai bom, maravilhoso, santo e perfeito. Então não tem por que você se envergonhar de falar dele. Se você se envergonha de falar de Cristo sendo ele perfeito, significa que o problema não é Cristo, porque ele é perfeito. O problema é você, que não foi salvo e não se tornou filho dele. Então se você quer ser filho de Deus, entregue a sua vida por completo a ele, porque eu tenho certeza que ele mudará a sua história. Se você gostou desse vídeo, desse estudo bíblico, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha e comenta o que você achou desse vídeo. Os estudos bíblicos de domingo são estudos mais simples, mais fáceis e mais didáticos, só para você ter um devocional por semana. Se você quer vídeo mais robusto e completo, fica ligado nos vídeos de quarta-feira, que lá tem vídeos mais profundos, filosóficos, antropológicos, científicos, para que sua alma seja edificada, e até históricos. Então, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, fortaleça esse canal para que o evangelho seja proclamado cada vez mais. E valeu!